Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Eu sou Francisco Araújo e estaremos juntos por 1 hora, onde nós estaremos compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. E o nosso desejo é que Deus, nessa manhã de segunda-feira, abençoe grandemente a sua vida. É muito importante que nós comecemos uma semana voltando o nosso coração para o Senhor, tendo comunhão com Ele, dependendo dEle, rogando a Ele as suas bênçãos sobre as nossas vidas e que nós possamos andar nos seus caminhos. Por isso queremos começar já orando ao nosso Pai amado. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por essa 1 hora que o Senhor nos concede, para que possamos compartilhar da Tua Palavra, para que possamos enviar a Tua Palavra àqueles que estão na escuta desse programa nessa manhã, e que a Tua Palavra possa chegar para aquecer os corações, para curar aqueles que estão enfermos, para encorajar os que estão desanimados, para fortalecer os que estão enfraquecidos. Na verdade, Senhor, nós somos tão fracos, tão frágeis, nós precisamos tanto do Senhor. Ajuda-nos nesse dia, ajuda-nos nessa manhã. Vá de encontro a cada ouvinte. É o que rogamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que está conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que essa 1 hora seja um momento de bênção, um momento onde nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, onde nós paramos para nos conectarmos com Deus, para termos comunhão na sua palavra. Por isso convidamos você a estar conosco durante essa 1 hora, o nosso ser totalmente voltado para o Senhor. E se for possível, eu gostaria que você nos acompanhasse com a leitura da sua Bíblia. Se você tiver essa disponibilidade de pegar a Bíblia e acompanhar, para você poder conferir os textos que estão sendo citados no programa de hoje, eu agradeço demais. Eu tenho certeza que isso também vai ajudar muito na sua experiência com a Palavra de Deus, na sua experiência com o Senhor. Estamos às 10h06 e no programa de hoje nós vamos continuar falando a respeito do homem, esse homem que Deus criou. Você sabia que você foi criado por Deus? Esse foi o tema do programa passado. E se você perdeu o programa passado, se por acaso você não ouviu, ou se está ouvindo o programa pela primeira vez e gostaria de ouvir a respeito desse tema que foi abordado no programa passado, você pode pesquisar aí no YouTube o canal Riquezas de Cristo, porque toda semana nós gravamos o programa e disponibilizamos lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Riquezas de Cristo. Acesse aí, aproveita se você está fazendo isso pela primeira vez, acessando o canal, se inscreva, veja o nosso conteúdo, deixe um comentário, like, que ajuda muito na divulgação da palavra do Senhor. Então, se você não viu o programa anterior, é só acessar lá o YouTube, lá você vai não só ouvir, mas você também vai ver, porque lá é em áudio e vídeo. Então falamos sobre o homem no programa anterior, que esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja que bênção! Eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para exercermos a autoridade do Senhor sobre a sua criação, para fazermos a vontade de Deus. Vimos também que o homem foi criado tripartido, ou seja, corpo, alma e espírito, e todos esses aspectos e essas partes do homem foi explicado no programa anterior. E hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Não é um assunto muito interessante, mas é um assunto necessário. Digamos que é um aspecto negativo do ser humano, que é a queda. Quando ele cai, quando ele peca, né? Essa queda nós estamos se referindo ao homem que foi criado por Deus e para viver na presença de Deus, quando ele desobedece a Deus e perde o privilégio de estar, de viver na presença do Senhor. E esse tema é muito interessante, que você vai compreender muitas coisas da sua vida, da nossa vida, né? Porque isso impactou de uma forma grandiosa toda a humanidade e nos ajuda também a compreender como é que nós chegamos no estado em que chegamos, né? Tanta degradação, tanta coisa errada, tanta maldade. Saiba que tudo isso é o resultado desse afastamento do homem de Deus. Então esse será o tema do nosso programa de hoje, mas antes de nós irmos para o nosso tema, nós vamos para o nosso apoio cultural. Nós temos um apoio cultural
Varejão Venâncio, Eletrônica Digital e Aqualive. Vamos ouvir o anúncio do nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica Digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antônio Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737-8837, 98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas, 11 minutos. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade, com você aqui, o irmão Francisco Araújo. E esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. E nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados. Quartas e sábados, 19h30, esse é o horário. Nas quartas-feiras as reuniões acontecem nos lares, na casa dos irmãos, reuniões familiares, onde nós estudamos a palavra de Deus, meditamos na palavra, oramos, louvamos ao Senhor. E aos sábados, 19h30, a nossa reunião acontece lá na rua Elina Vicente Sem Número, no Parque da Lagoa, e você é o nosso convidado para nesse sábado estar presente, para nesse sábado vir nos visitar, nos conhecer, congregar conosco ali, cultuarmos ao Senhor. Rua Elina Vicente Sem Número, no Parque da Lagoa, é na casa do irmão Die. Que até quer mandar a paz do Senhor para o irmão Die, que deve estar na escuta do nosso programa. Muitas e muitas vezes ele está comigo aqui participando do programa. Agradecer ao irmão Die, agradecer também à irmã Edith, ao irmão José, ao Mateus, a irmã Antônia, que a irmã Antônia diz que sempre que começa o programa, ela pega a Bíblia e fica ali acompanhando os versículos, lendo. Muito obrigado, a irmã Antônia. Ao Romildo, lá da barbearia, Deus abençoe a você, Romildo. Ao irmão Nildo, a irmã Josi, lá do Sítio Geraldo. A todo o pessoal ali do Sítio Geraldo que nos escuta, nosso muito obrigado, São Tomé e os demais sítios aqui da nossa região. Onde quer que você esteja nos ouvindo, seja pelas ondas do rádio, seja pela internet, a nossa gratidão e o nosso rogo a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Também o Ailton, sempre na escuta, a irmã Graça, a Marisete, todos que estão ouvindo, nosso muito obrigado. Você que está ouvindo aí no seu trabalho, na escola, onde quer que esteja, nas repartições públicas aqui da cidade, a nossa gratidão a você.
Meus amigos, no programa de hoje o nosso tema, como eu já falei antecipadamente, vamos falar sobre a queda do homem. O homem, ele caiu, ou seja, ele desobedeceu a Deus, ele desagradou a Deus, ele fez aquilo que Deus falou para ele não fazer. É nisso que consiste a queda do homem e assim o pecado entra na humanidade. Esse será o nosso tema, nós vamos detalhar no programa de hoje. Queremos convidar você para nos acompanhar aí, verificando esses textos, conferindo os versículos na Bíblia, para que você fique seguro, para que você fique claro nas Escrituras o que diz a palavra de Deus sobre esse tema. Como eu já falei no programa anterior, nós falamos sobre a criação do homem. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, mas aconteceu um grande desastre logo em seguida, que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3, principalmente no capítulo 3, propriamente, o capítulo 3 vai falar da queda do homem, e eu quero conversar com você sobre esse assunto que é muito interessante. Talvez você não conheça, talvez você nunca ouviu falar, então nessa manhã, essa é a oportunidade para nós detalharmos esse assunto e assim você poder ficar claro sobre essa questão e, inclusive, você vai conseguir compreender muito do que é da situação atual da humanidade. Você sabia que a situação que nós nos encontramos, que todas as pessoas, elas acreditam, elas já perceberam que nós vivemos um caos, é muita maldade, é muito pecado, muita coisa errada, muitas coisas distorcidas. São tantas coisas que parecem estar de cabeça para baixo, na verdade não só parece, de fato estão. Isso é resultado dessa separação, dessa distância que o homem vive de Deus. Mas isso começou lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal. Sabia disso? É por isso que no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, a situação do homem foi piorando cada vez mais. Tudo isso está contido na palavra de Deus e eu quero convidar você para estar conosco aqui acompanhando esse tema, a queda do homem. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 2. Aqui está o segredo de tudo. Gênesis, capítulo 2, versículos 15 ao versículo 17. Nesse texto, Deus está criando o homem e depois que ele cria o homem e coloca no jardim, ele vai dar uma ordem para o homem. Ele vai dar uma ordem para aquele homem que ele criou. Por quê? Porque Deus, ao criar o homem, ele como Deus criador, que organiza tudo, que faz tudo, ele estabelece as regras, correto? Na sua casa, quem estabelece as regras é você. Então Deus, como criador de todas as coisas, como criador do universo, criador do homem, criador de tudo, ele estabelece as regras, ele estabelece as ordens. Pode ser que eu e você não gostemos das ordens de Deus, da maneira como ele estabeleceu, mas ele é que é o Senhor, ele é que criou todas as coisas. Então nós precisamos apenas nos submetermos à ordem de Deus, àquilo que Deus estabeleceu, para que nós, que somos suas criaturas, sigamos a sua direção. Então capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 15 e 16, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus cria o homem e coloca o homem num lugar muito especial, coloca num jardim, esse jardim totalmente preparado por Deus para colocar o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa era a incumbência do homem, cultivar e guardar aquele ambiente, aquela esfera criada por Deus. E diz mais, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, observe a ordem dada por Deus para Adão e Eva. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Qual foi a ordem de Deus? A ordem de Deus foi essa, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, com exceção apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você é livre para comer de toda a árvore do jardim, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então foi isso que Deus falou, foi a ordem que Deus deu para o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, prepara um ambiente maravilhoso, um jardim, coloca o homem ali. E a única exigência que Deus faz é essa. Tem uma árvore ali que você não pode comer. E Deus faz isso para quê? Para que o homem obedeça a Ele. Para que o homem seja obediente a Deus. Certo? Mas o que aconteceu? Capítulo 3. Agora vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Acompanhe conosco. Diz assim, mas a serpente... apareceu aqui um outro personagem nessa história. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Então vejamos nesse versículo que aparece esse outro personagem aqui que fala que é a serpente. Nós sabemos que essa serpente não é simplesmente uma serpente. Não era um réptil apenas que tinha ali. Quem estava por trás de tudo isso é exatamente Satanás, o diabo. Ele veio exatamente para causar dano a esse homem que foi criado por Deus. Porque Satanás já existia, né? A Bíblia registra isso também. Então ele vem para quê? Para tentar danificar aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só para conferir, para nós testificarmos disso que eu estou falando com respeito à serpente, eu quero ler com você também um texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai explicar quem é essa serpente. Porque eu falei agora que essa serpente é o diabo, né? Vamos ler esse texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha só, a antiga serpente, porque ela está registrada no livro de Gênesis. Nós estamos lendo agora o livro de Apocalipse, é o livro do final de todas as coisas. Então diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha só, explicou para nós claramente. Diz mais: o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja só que nessa passagem aqui de Apocalipse 12 explica exatamente que aquela serpente lá que está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que veio, né, tentar ali a mulher, se refere exatamente ao diabo, Satanás. E temos um outro texto também, Apocalipse capítulo 20, o versículo 2, que diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, 2 versículos aqui, no último livro da Bíblia, explicando que essa serpente de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, se refere exatamente a Satanás, o diabo. Então, foi exatamente o diabo que veio atentar contra o homem. Veio seduzir o homem para que o homem desobedecesse a Deus. Voltemos para Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O que é que diz? Lemos, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. 2 pontos. Ele vai dizer que Deus disse o quê? Não comerás de toda árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Nós lemos ainda há pouco no capítulo 2. Não. O Senhor disse que ele poderia comer de toda a árvore do jardim. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não poderia comer. Você percebe como o diabo, ele distorce a palavra de Deus? Distorce completamente. Ele falou uma coisa que Deus não falou. Por isso que é importante que eu e você conheçamos a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, Satanás vai tentar nos enganar, usando inclusive a própria palavra. Distorcendo a palavra, se nós não conhecermos para identificarmos. Não, peraí. Isso não está assim, isso não está registrado dessa forma. Então nós corremos um grande risco de sermos enganados. E a mulher aqui
ela foi enganada. Versículo 2 de Gênesis 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Observe o versículo 3 agora. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não sei se você observou, mas a mulher, ao responder à serpente, ela findou falando uma coisa que Deus não tinha falado. Observe o que ela diz. Ela disse que Deus disse que ele poderia comer, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que está no meio do jardim. Dele não comereis, nem tocareis. Mas Deus não tinha falado que não podia tocar. Tinha falado apenas que não era para comer. O que isso significa? Significa que se nós dermos lugar ao diabo, se formos discutir com ele, formos conversar com ele, ele irá facilmente nos enganar, facilmente nos iludir. Por isso nós não devemos dar lugar ao diabo, nós devemos negociar com ele, conversar com ele de modo algum. Por quê? Porque nós vamos ser facilmente enganados. E isso aconteceu com Eva, porque ela ficou dialogando, conversando. Se nós dialogarmos com o inimigo, nós já perdemos, nós já vencemos. Porque o inimigo, ele vai facilmente nos enganar, porque ele tem anos, séculos de experiência, de vencer muitas outras pessoas, inclusive homens e mulheres muito mais sábios do que nós, foram enganados por ele. Então, o segredo é não entrar na conversa, não dialogar com o inimigo, não ter contato nenhum com o diabo. Então, aconteceu isso, não é? Aconteceu que ela deu ouvido e assim foi se perdendo. Versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mas Deus tinha dito o quê? Certamente morrerás. O inimigo diz o que aqui? É certo que não morrereis. Distorcendo completamente, falando o contrário do que Deus disse. Versículo 5, a serpente ainda falando: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja qual é a estratégia que o diabo usa. Ele está aqui dizendo que Deus falou para Eva não comer, porque Deus não quer que os seus olhos fossem abertos. E como Deus fosse conhecedor do bem e do mal, ele está tentando a mulher, dizendo que se ela comer, ela vai ser como Deus. Quem foi que quis ser igual a Deus? Exatamente o tentador. O diabo, ele queria ser igual a Deus. E Deus o julgou por isso. Então ele está fazendo essa tentação. Se você comer, seus olhos vão se abrir. É tipo assim, você não está enxergando direito. Mas quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus é. É como se ela estivesse falando que Deus está escondendo algo dele. Deus não quer deixar as coisas claras para o homem. Essa é a tentação. Então diz o versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então observe aqui que nesses versículos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, nós temos a queda do homem, quando o homem desobedece a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem no capítulo 2, de que não era para ele comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns pensam que o pecado do homem, foi por causa que aquele fruto que ele comeu era como se fosse um fruto envenenado. Não é isso. Também as pessoas pensam que o fruto é uma maçã. A Bíblia não registra, não diz que é uma maçã que tinha lá no Jardim do Éden, né? Diz apenas que era um fruto atraente. E o pecado do homem foi a desobediência a Deus, porque Deus falou que não era para ele fazer algo e ele fez. Daí nós vemos a seriedade que é a desobediência. Deus, ele deseja a nossa obediência. Ele mesmo diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não é as coisas que nós fazemos para Deus, é o quanto nós obedecemos a Deus. É o quanto nós obedecemos a sua palavra, as suas orientações, os seus preceitos. Às vezes nós queremos, muitas vezes, ter um viver de desobediência apenas fazendo coisas para Deus. Não, isso não agrada a Deus.
Não é fazer coisa, não é sacrificar, não é dar algo e viver em desobediência. Não é isso que Deus quer. Deus quer um viver de simplesmente obedecer. Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Vamos ouvir um hino e logo na sequência nós iremos continuar falando a respeito desse tema, vendo mais detalhes desse tema. O hino que vamos ouvir é Sara, Senhor, esta nação. Para ser segurança do governador, é por comportamento ou são... Indicação. Tem uma pessoa que é o chefe da segurança, né? Aí pega as pessoas que ele conhece, ou que alguém indica de confiança. Estamos às 10 horas 32 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. As nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. Aos sábados, Rua Lina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. E você é o nosso convidado a estar conosco neste sábado, para juntos louvarmos o Senhor, aprendermos mais da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Muito obrigado a você que está na audiência, que Deus abençoe grandemente o seu dia. O pessoal que está nas escolas, aí no comércio da nossa cidade. Aos amados irmãos que estão em Campina Grande, nos ouvindo, a irmã Ceissa, o irmão Cliudênio, todos que estão ouvindo ali, no caso, pela internet, pelo Radiosnet. Deus abençoe, irmão, grandemente a vida de vocês. Ontem nós tivemos um momento muito especial lá no sítio, lá na nossa chácara,
onde nós tivemos um almoço e depois tivemos um momento da palavra de Deus, uma reunião, e tivemos até batismos ontem. Foi maravilhoso a experiência que o Senhor nos concedeu no dia de ontem. Queria agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. Meus amados, estamos falando sobre o tema aqui. O tema de hoje é a queda do homem. Nós vimos nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis. No bloco anterior nós vimos que esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi tentado pelo diabo e ele caiu. A queda do homem foi por causa que ele desobedeceu a Deus. Deus tinha dado uma ordem para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse homem desobedeceu a Deus. Isso foi o que levou o homem a cair. A queda do homem consiste nisso, na desobediência, porque Deus, ele espera, ele deseja que nós tenhamos um viver de obediência ao Senhor. Então o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou na humanidade. E o texto que nós vamos ler agora é Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12 vai dizer exatamente isso, que o pecado entrou na humanidade ali. Vejamos o que diz o versículo 12 de Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, o versículo 12. Diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja só como é esclarecedor o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos. Ele diz: portanto, assim como por um só homem. Quem é esse homem? Esse homem é Adão, o primeiro homem. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Lembra que o Senhor falou para Adão: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então a morte e o pecado entram por causa dessa desobediência. E se não bastasse isso, diz o versículo 12 ainda, assim também a morte passou a todos os homens. Depois de Adão, como Adão é o primeiro homem, então aquele ato que ele cometeu de desobediência a Deus não gerou um problema só para ele e para sua mulher Eva, não. Ele gerou um problema para a humanidade. Porque como ele é o pai de toda a humanidade, todos os que vieram depois de Adão nasceram com a natureza pecaminosa. Isso é muito triste, não é? É como se fosse uma doença hereditária, essa doença que se passa de pai para filho. Então o pecado, por causa que Adão pecou, o pecado passou a todos os homens, que diz aqui, porque todos pecaram. Então, a partir de Adão, todo homem que nasceu, já nasceu como um pecador. Já nasceu com a natureza do pecado dentro de si. É por isso que você vai perceber que até mesmo a mais inocente das crianças, ela tem procedimentos que demonstram a natureza pecaminosa dentro dela. Não sei se você já viu uma criança pequenininha, bem inocente, mas esperneando desesperadamente, bem rebelde, né? Isso acontece, porque a natureza está lá. Aquela natureza pecaminosa está dentro mesmo de uma criancinha. Aquelas atitudes que você até se assusta. Como é que uma criança que nem tem entendimento reage dessa forma? É porque a natureza já está dentro dela. Não é? O homem já nasce com a natureza do pecado. Isso é algo tão sério. É algo tão sério. É por isso também que muitas vezes nós temos impulsos para fazermos algo que não agrada a Deus, que nós sabemos que é errado. É exatamente a motivação, é exatamente essa natureza do pecado que nós temos. Nos programas anteriores nós vamos falar qual é a solução para isso, certo? Mas hoje nós estamos falando apenas desse problema da queda do homem. Mas há uma solução em Cristo Jesus, que nós vamos estar detalhando nos próximos programas, que fala com respeito à salvação de Deus. Então esse homem, ele pecou e a natureza do pecado entrou nele, e essa natureza passou a todos os homens. Que coisa triste. Essa não é uma boa notícia. Essa não é uma boa notícia. Vamos ver agora quais foram as consequências disso. Quais foram as consequências do pecado? Aqui no livro de Gênesis, vamos voltar para o livro de Gênesis agora, no capítulo 3, você vai ver o que foi que aconteceu depois que esse homem ele pecou.
Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, o versículo agora é o versículo de número 22. Acompanhe-nos com a sua leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Vai dizer o que aconteceu depois que esse homem pecou. Nós estamos às 10 horas, 38 minutos. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Então acompanhe-nos Gênesis capítulo 3, versículo 22. Que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse homem, como consequência do seu pecado, ele foi expulso daquele ambiente criado por Deus, que era o jardim do Éden. O jardim do Éden compreende um espaço físico ali, que era onde o homem vivia. Mas por causa daquela, Deus o expulsa. Ele não tem mais acesso. Ele não tem mais acesso ao jardim. Ele não vai ter mais acesso à árvore da vida. Então Deus o expulsa do jardim e ele vai lavrar a terra, como diz aqui, da terra que fora tomado. Então a primeira consequência é essa. O homem é expulso daquele ambiente em que Deus criou, e aquele ambiente onde que Deus tinha criado era um ambiente onde Deus se encontrava com o homem, onde o homem tinha comunhão com Deus. Se você for ver detalhadamente nesse capítulo 3, logo depois que o homem desobedece, a primeira coisa que o homem faz é se esconder de Deus. Deixa eu só voltar aqui para esse texto, nesse capítulo 3 mesmo. Porque todo dia o Senhor vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem. Depois que a Eva comeu do fruto, ela deu ao marido, ele comeu. Vou ler o texto todo aqui só para a gente entender melhor. Versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles fizeram uma vestimenta ali de folha para si. Quando ouviram, observem, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, no final do dia, Deus costumava vir e ter comunhão com eles, ter comunhão com Adão e Eva. Então diz que na viração do dia, quando Deus estava vindo, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. A primeira coisa que o homem faz é se esconder de Deus. Por quê? Porque ele fez algo que desagradou a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Costumamos até brincar, usando aí um exemplo de uma criança, que quando você viu uma criança se escondendo, é sinal de que ela fez algo errado. Quando você procura a sua criança e você não encontra na sua casa, você já sabe que ela fez algo de errado e por isso está se escondendo, né? Às vezes se esconde debaixo da cama, debaixo da mesa. Isso é um sinal de que alguma coisa errada a criança fez. Adão aqui, quando Deus veio, ele se escondeu entre as árvores do jardim. Então essa queda do homem leva o homem a estar escondido de Deus, sem querer a presença de Deus. Você sabe por que muitas pessoas não querem saber de Deus? É porque elas se envergonham do seu pecado. Por isso que elas não querem o Senhor, elas querem se esconder do Senhor. Às vezes você convida alguém para ouvir a palavra de Deus, a pessoa não quer nem saber das coisas de Deus. É porque ela está escondida. Ela não quer a presença de Deus, porque a presença de Deus vai iluminar, vai trazer luz, e as pessoas fogem disso. Fogem. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa foi a pergunta do Senhor. Deus,
Eu pergunto para você, Deus não sabia aonde Adão estava? Certamente, Deus sabe todas as coisas. Mas essa pergunta foi para tentar tocar a consciência dele. Aonde é que você está, Adão? Para ele poder perceber que agora ele estava escondido. Antes, ele estava na presença de Deus sem nenhum problema. Mas agora ele não estava mais. Onde é que você está? Adão estava escondido. Isso era Deus tentando tocar a consciência dele. Meu amigo, minha amiga, aonde é que você está hoje? Deus pergunta para você, onde é que você está? Você está na presença de Deus? Você está vivendo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus? Ou você é alguém que tem se escondido, que tem fugido de Deus entre as muitas coisas dessa vida? Que nós possamos ser aqueles que vivemos na presença do Senhor, em comunhão com Ele. Então nós vimos no capítulo 3, versículos 22 a 24, que esse homem foi expulso do jardim por causa do pecado. Foi uma das consequências do pecado. Em Gênesis ainda capítulo 6, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 6 agora, o versículo de número 3, Deus diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui é quando o Senhor vai anunciar o juízo de Deus sobre aquela geração, que vai ser o dilúvio, né, que vai vir. Então o Senhor diz que o seu espírito não agirá para sempre, não, porque esse homem se tornou carnal. O homem vive segundo a carne, vive nos pecados, nos seus pecados. E aqui os pecados da humanidade tinham aumentado muito. Diz o versículo 5, viu o Senhor, isso é Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você veja que isso aqui é o resultado do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, esse pecado, ele danifica o homem. E esse homem, danificado pelo pecado, ele vai se danificando, ele vai se corrompendo cada vez mais. Isso é o que diz esse texto aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia, o quê? Multiplicado. Até porque também a quantidade de pessoas ia aumentando, então ia multiplicado. E que era o quê? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o pecado produziu essa corrupção no homem, de maneira que cada vez mais ele está se tornando mal o desígnio do seu coração. Tudo o que vem do seu coração vai cada vez mais ficando mal. Então essa é também uma das consequências do pecado do homem, dessa queda que o homem sofreu, desse distanciamento que o homem vive por causa da queda, distanciamento de Deus. Quero ler com você também o livro de Efésios capítulo 2, o versículo é o 3. Se você ler esse capítulo 2 de Efésios, versículos 1, 2 e 3, ele vai estar falando, vamos ler logo o versículo 1, 2 e 3 de Efésios, diz assim: que ele nos deu vida, estando nós mortos. Então uma das coisas também que aconteceu, uma das consequências do pecado, é que esse homem passou a estar morto espiritualmente diante de Deus. Então essa é uma das consequências do pecado, o homem está morto nos seus delitos e pecados, diz esse texto. E continua, como é que esse homem morto vive? Versículo 2: nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Então o homem sem Deus, ele vive dessa maneira, numa condição de morte espiritual e andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqueles que não creram no Senhor andam dessa maneira. Aqueles que creram não andam mais, mas já andaram nessa situação. Por isso que ele fala, nos quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual era a nossa condição?
de filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus. O que vinha para nós, o que viria para nós seria o juízo de Deus, como veio para aquela geração lá de Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque está totalmente em degradação, mortos nos delitos e pecados. E também vamos ler aqui o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo agora é o versículo 34. Jesus disse o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, não só a humanidade sem Deus, ela permanece em pecado, como ela é escrava, ou seja, está sujeita ao pecado. Mesmo quando as pessoas querem fazer algo que é correto, que é adequado, a sua natureza pecaminosa o conduz a uma vida de pecado, porque ela é escravo. Quem comete pecado é escravo do pecado. E só para nós concluirmos, só mais um texto aqui de Jeremias, capítulo 14. O livro do profeta Jeremias, capítulo 14. O versículo agora é o versículo 7. Diz assim, ó: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então esse aqui é o profeta Jeremias exatamente falando, né, da condição do homem, nesse caso mais especificamente da nação, daquele povo que estava em pecado, que estava em rebeldia, porque esse pecado, ele gera exatamente isso, um povo rebelde a Deus, que não se submete a Deus, que não faz a vontade de Deus. Então essa é mais uma consequência do pecado, que é um homem vivendo agora em rebeldia, em rebelião contra Deus. Isso é muito forte. Talvez os homens não tenham percepção de que, na verdade, quando nós não andamos nos caminhos do Senhor, nós estamos em rebelião contra Ele. Nós estamos indo contra Ele. Nós estamos cooperando com o adversário de Deus, quando nós não andamos segundo a direção de Deus para a nossa vida, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus. Então, meus amados, esses textos que nós vimos hoje é mostrando, detalhando essa queda do homem, como se deu e as consequências dela, certo? Mas eu tenho uma boa notícia para você. No próximo programa, se o Senhor permitir, nós estaremos trazendo a solução para isso, que é a salvação que o próprio Deus produziu em Jesus Cristo para mudar essa situação, porque até agora a coisa ficou muito difícil, mas há uma solução em Jesus, que é o tema do nosso próximo programa. Nosso próximo programa nós vamos estar falando exatamente sobre a salvação de Deus para esse homem que caiu em pecado. Meus amados, queremos mais uma vez lembrar você das nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30. Nas quartas-feiras, essas reuniões são reuniões nos lares. Se você deseja receber uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco, que nós, com muita alegria, vamos estar indo até a sua casa para ali orarmos, meditarmos na palavra do Senhor, louvarmos ao Senhor. Essas reuniões acontecem nas quartas-feiras. E no sábado, o endereço é a Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Lá na casa do irmão Diego, você é o nosso convidado. E se você desejar ouvir e assistir os programas anteriores, nós está disponíveis lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Riquezas de Cristo. Só pesquisar lá, pesquisa e se inscreve lá no nosso canal Riquezas de Cristo. E também nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, isso mesmo, é a Rádio RRC. Você pode ouvir pela internet, pelo aplicativo Radiosnet. Você pode pesquisar Rádio RRC. E se você tem dispositivos Alexa na sua casa, você nem precisa fazer pesquisa. Você vai dar um comando de voz, você vai dizer: Alexa, tocar Rádio Riquezas, e vai começar a tocar a nossa programação 24 horas, com mensagens, com hinos, né, com leitura bíblica. Então, pesquisa aí e escute também a nossa programação 24 horas no ar
na internet. Graças a Deus, estamos às 10 horas e 53 minutos. Mais uma vez, agradecer a sua audiência, você que está conosco. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós fazemos esse programa com um intuito só, de poder compartilhar a palavra de Deus com você. E outra coisa, se você tiver alguma dúvida, também quiser entrar em contato conosco, o telefone pessoal é 981 13 5880. 981 13 5880. Você pode falar diretamente conosco, pode falar comigo nesse telefone via WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, alguma informação que você gostaria de obter, pode entrar em contato por esse telefone, tá certo? Meus amados, estamos chegando já ao final do nosso programa e eu gostaria de convidar você já para na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, estar aqui conosco, nesse momento que nós temos esse encontro com a palavra de Deus, aqui na Pirauá FM, toda segunda, 10 horas, é o encontro com a palavra de Deus. 1 hora nós estamos aqui meditando na palavra, aprendendo mais do Senhor, e você já é o nosso convidado para na próxima segunda estar aqui, ouvindo a nossa programação. Vamos orar ao Senhor, dando graças por mais um programa. Pai, mais uma vez nós te agradecemos e nós te louvamos. Louvamos ao Senhor pelas nossas vidas, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E vem nos iluminar para que o nosso coração se volte para ti e possamos reconhecer a nossa condição de pessoas que ainda vivem na natureza terrena, na natureza pecaminosa, e que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, Senhor, vá de encontro a cada um dos ouvintes, levando a se arrependerem de fato e buscarem a ti como a verdadeira luz, a verdadeira salvação que é encontrada no seu Filho Jesus. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda-feira.